benignidade dura para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Os 4 primeiros versículos aqui que nós lemos, ele começa falando e repete nos 4 versículos um atributo de Deus, um atributo divino. O que é um atributo? É uma qualidade que a Bíblia atribui a Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, então é o próprio Deus que está se atribuindo a si isso que nós chamamos de atributos, ou seja, qualidade. Uma qualidade de Deus. Qualidade de Deus, que Deus é bom. E repete isso nos primeiros versículos. E devido a essa bondade de Deus, ele então faz um convite. O primeiro convite que ele faz o convite para si mesmo. Louvai ao Senhor. Quando ele diz louvai ao Senhor, ele se está autoconvidando. Bom, se você achar estranho isso, você vai no Salmo 103, e no Salmo 103, o salmista está conversando com a sua alma, conversando consigo mesmo, e dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então existe aqui um convite para celebrar, para exaltar, para glorificar a Deus. E o motivo desse convite é porque ele é bom. É um atributo de Deus. Deus é bom. Deus é benigno, Deus é misericordioso. Você pode começar a meditar no poder de Deus. O poder de Deus é imenso. Mas, se ele não tivesse essa qualidade de bondade, o que serviria o poder de Deus para a tua vida? Hein? Se Deus fosse somente poder, aonde estaria eu e você? Aonde estaria as criaturas dele? Se Deus fosse somente poder. Mas Deus não é somente poder, Deus é bom. Está na natureza de Deus ser bom. E tratando de atributos de Deus, todos os atributos de Deus são eternos. Quando ele diz que a bondade de Deus é para sempre, ou seja, é eterna, você tem que entender e compreender que as qualidades de Deus, seja quais elas forem, que forem dadas nas Escrituras, elas sempre serão eternas. Porque nós pregamos e anunciamos e defendemos um Deus autossuficiente, que ele não pode ser melhorado e nem diminuído. Ele é o que é,
Ele diz: eu sou o que sou, e acabou. Então, quando nós dizemos que Ele é bom, não é porque em um determinado momento Ele adquiriu essa qualidade. Essa qualidade existe nele antes de você existir. Antes de tudo existir, antes de qualquer criatura, antes dele criar qualquer coisa, Ele já era bom. Ele é bom. E essa bondade é eterna. E é nessa bondade que o salmista está olhando e fazendo um convite a si mesmo. Faça um convite para você mesmo. Entenda e compreenda a bondade de Deus e adore, glorifique e exalte a Ele pela bondade que Ele tem, pela misericórdia, pela bondade que Ele tem para com você, pela misericórdia que Ele teve de você, pelas experiências que você tem adquirido. Comece a louvar e engrandecer e glorificar esse Deus bondoso. Então faça esse convite a si mesmo e venha para o culto com esse convite. Na terça-feira, se você vier, venha para o culto com esse convite a si mesmo. Se na quinta você puder vir, venha com esse convite a si mesmo. Convite a sua alma. Se você puder vir na escola dominical, faça esse convite. À noite, no culto da noite do domingo, faça esse convite a você mesmo. Convite a sua alma. Vamos na igreja louvar e bendizer a Deus. Não vamos lá para ver se o back vocal canta bem, se está afinado. Não, vamos lá para louvar e engrandecer a Deus, e glorificar a Deus e bendizer a Deus. Não vamos lá para ver se o pregador prega bem, se ele é eloquente ou não, se ele tem dom de revelação ou não, se ele tem dom de visão, se ele tem dom de língua estranha. Não, não vamos lá para nada disso. Vamos lá para louvar a Deus. Porque você vindo para louvar a Deus, você vai fazer a seguinte pergunta: o meu Deus se alegrou com o meu culto? Ele aceitou o meu culto? Não é você que vai dizer se o culto foi bom ou foi ruim. Quem vai dizer a qualidade do culto é o teu Deus. Então comece a falar com você mesmo. Convide você mesmo. Convide a sua alma para louvar a Deus. Mas a igreja é um organismo. A igreja é uma sociedade. A igreja é constituída por várias pessoas e nenhuma é igual à outra, são todas diferentes. Então, ele pega, deixa o convite dele de lado, ele já se convidou, agora ele se volta para a igreja, no versículo 2. Ele diz assim: diga agora, Israel. Para quem ele está se dirigindo agora? Ele está convidando toda a igreja. E o convite qual que é? Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, igreja, a bondade de Deus é eterna. Você é alvo de um amor eterno. O amor de Deus nunca se acabará. Nenhuma qualidade dele se acaba. Por quê? Porque todas as qualidades dele é igual a ele, é eterno. A ele não se acrescenta nada e nem se tira nada. Então louve, igreja, porque o teu Deus é bom. Porque ele é benigno, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, ele é poderoso, ele tem poder para expulsar capeta, para tirar capeta, para derrubar todos os seus inimigos, ele tem. Mas antes disso, ele é bom para com a igreja. Ele é bom para contigo, ele é bom para com a tua vida. Mas a bondade de Deus vai além de Israel, vai além da nação escolhida no Velho Testamento. Aqui ele está se referindo a Israel, porque ainda não existia o chamado para os gentios. Mas hoje nós sabemos que esse evangelho, que essa bondade, essa misericórdia, essa notícia, boa notícia de salvação, foi enviada a todas as nações. Mas quando a gente fala da bondade de Deus, vamos falar da bondade de Deus como graça comum. Quando falamos como graça comum, é a graça de Deus dada a todos os habitantes da terra, a toda criatura. Toda criatura da terra é alvo da graça de Deus. Mas um detalhe, da graça comum, e não a graça salvífica.
A graça comum é dado a todos. Bom, você pode analisar o Senhor Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, quando ele está dizendo para você orar por todos, ele dá o seguinte exemplo: seja misericordioso e bom para com todos, porque o vosso Pai é perfeito e Ele é bom para com todos, porque Ele faz o seu sol nascer sobre todos e a sua chuva descer sobre todos, ímpios e não ímpios, salvos e pecadores. Todos são alvos da graça de Deus, e ninguém tem o direito de reclamar, ninguém pode falar que foi negada a graça para ele. E quando você olha a vida do ímpio, você vê que a graça comum, muitas das vezes é dada em maior quantidade para o ímpio do que para você. Pode analisar isso. Analisa a vida do ímpio, vai lá no Salmo 73, que o salmista estava quase se desviando, porque ele começou a analisar a vida dos ímpios, e falou assim, o ímpio está vivendo melhor que eu. Por que isso? Porque Deus dá a graça dele para todos, a graça comum, e não a graça salvífica. Isso é diferente. A graça salvífica é só dada para os eleitos, os que têm a salvação eterna, que recebeu salvação eterna, só é dada para esses. Então ninguém pode dizer assim, olha, eu não fui alvo da graça de Deus. Deus deu a graça dele para todos. E nessa meditação, nós podemos fazer uma ilustração com as nações de qualquer época, principalmente lá do Velho Testamento, que as nações eram abençoadas pela chuva, e através dessa chuva, eles tinham uma grande colheita. E até hoje, se o campo não produzir, o povo não vive. Até hoje, Deus manda a sua chuva, manda a sua bênção sobre a lavoura, e todo ser humano tem a mesa farta pela bênção de Deus. E você então olha para a sua mesa, come a sua refeição e agradece a Deus. E o que o ímpio faz? Alguém estava visitando a casa de um ímpio que não temia a Deus, e chegou a hora do almoço. Assim como vários fariseus convidaram Jesus para almoçar, nessa ilustração, esse anfitrião que não acreditava em Deus, chamou os missionários para almoçar. E na hora da refeição, aquele irmão tinha o costume de agradecer em voz alta, e agradeceu em voz alta. Aí o dono da casa disse a seguinte palavra para ele: mas escuta, você agradeceu a Deus por essa refeição aí? Mas você sabe que quem fez essa refeição aí foi os meus empregados? Sabe quem comprou essa refeição foi o meu dinheiro? Sabe que você está dentro da minha casa? A diferença entre o ímpio e o justo é que o justo recebe a bênção de Deus e agradece. O ímpio recebe a bênção de Deus e não agradece, é ingrato. Porque tanto o justo como o injusto vive porque Deus dá o fôlego de vida. Quando Deus pede de volta o fôlego de vida para o ímpio, ele cai morto. Do mesmo jeito é para o justo. Quando Deus pede para o justo o fôlego de vida de volta, ele cai morto. Porque, como disse o presbítero César, Deus pediu o fôlego de vida de volta, o camarada cai morto. Mas a diferença está em que o justo, ele sempre agradece a Deus pela bênção recebida. Ele é grato. Ele não é ingrato, ele é grato. Tenha gratidão no teu coração, Israel. Tenha gratidão no coração, igreja. Tenha gratidão, agradeça a Deus. E quando você vai meditar na lei de Moisés, a lei de Moisés impôs então sobre o povo de Israel que na colheita, quando colhesse, o que eles tinham que fazer com as primícias? Apresentar as primícias a Deus. O que significa isso? Estou agradecendo e louvando a Deus pela colheita.
diferente das nações que habitavam em volta. Mas passou o tempo, o que o povo de Israel fez? Criou um monte de ídolo e fez a mesma coisa nas nações. Agradecia aos ídolos mudos. O que eles se tornaram? Ingratos. Por isso a exortação no livro de Hebreus é: irmãos, olhe para vocês, que não haja em vocês nenhuma raiz de amargura, nenhum coração mau, para que dessa maneira vos aparteis do Deus vivo. Olha para o teu coração, vigia o teu coração. Teu coração é agradecido? Você tem agradecido? E a Bíblia ensina a você a agradecer pelas bênçãos recebidas, e a Bíblia também ensina você a agradecer quando as coisas vão mal. No início da minha conversão, eu li um livrinho fino, que o título dele era Vitória na Montanha do Louvor. E esse autor desse livrinho ensinava lá que em todas as situações nós devemos louvar a Deus. E então eu comecei a colocar em prática aquele livrinho simples. Vinha uma luta na minha vida, eu dizia: Senhor, obrigado, eu louvo o teu nome por essa luta, por essa dificuldade. Sabe por quê? Porque depois da luta, Deus vai me dar uma grande vitória. E assim eu levei e levo a minha vida até hoje. Vem uma dificuldade, aparece uma dificuldade, louvado seja Deus. Deus me deu a vitória, louvado seja Deus. Vem uma grande dificuldade, engrandecido, louvado e adorado seja Deus, porque Deus vai entrar com providência e eu vou cantar o hino da vitória. Louva Israel, engrandeça Israel, o teu Deus, porque Ele é bom. Aí depois de falar de maneira geral com o povo de Israel, ele então se volta no versículo 3 para a casa de Arão. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Mas por que Arão aqui? A tribo de Levi, os descendentes de Arão, eram os responsáveis pelo culto a Deus. Eram eles os líderes, eram eles os ministrantes. Ninguém podia mover uma palha no templo de Deus, no tabernáculo de início e depois no templo, sem a ministração e assistência dos filhos de Arão. Aí tinha toda um ritual, onde cada família da tribo de Levi tinha as suas responsabilidades. Mas o líder, o cabeça, o sumo sacerdote, era da família de Arão, descendente de Arão. Aí vinham os coatitas, os meraritas e várias pessoas, os porteiros, cada um no seu ofício, no seu lugar. E o que é dito, o que ele fala como profeta? Esse salmista aqui, como profeta, ele então se volta para a família de Arão, os levitas, e fala: louve ao Senhor, porque o Senhor é bom. Porque tem gente que manda, mas não faz. Tem gente que manda os outros fazer, mas ele mesmo não move uma palha. Tem gente que faz a obra de Deus de maneira relaxada. Olha, se o meu dom é um determinado dom, eu tenho que fazer de maneira melhor, para que esse dom em mim edifique os outros. Eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, eu tenho que buscar espiritualidade. Eu não posso vir aqui de qualquer jeito, eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar, eu tenho que me santificar. É como se nós disséssemos aqui para quem canta, quem louva, quem está na frente ministrando: louve de verdade, engrandeça de verdade, glorifique a Deus de coração. Faça para Deus de coração, não faça para agradar ninguém, faça para agradar a Deus. Diga agora, casa de Arão, que o Senhor é bom. Diga agora, músico, quem tem o dom do louvor, quem tem o dom de estar ministrando de maneira bonita, cantando de maneira bonita, tocando bem e com júbilo, tem que tocar bem mesmo, tem que procurar melhorar, tem que se lançar, tem que gastar tempo, tem que dar tempo para o negócio, tem que preparar, tem que ensaiar, faça tudo com ordem e decência, faça tudo para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Aí no versículo 4,
ele se volta então dentro dessa hierarquia. Nós estamos falando de uma certa hierarquia. No fim nós todos somos iguais, mas dentro do culto existe uma hierarquia. Essa hierarquia tem que ser obedecida, tem que ser honrada, tem que ser seguida. Aí agora no versículo 4, ele fala com as pessoas de um nível na hierarquia mais baixo. Diga agora os que temem ao Senhor. Aqui vem a chave de tudo. Esse daqui que é dentro dessa sequência o menor, está a palavra-chave principal. Porque não adianta eu ser o profeta trazendo a profecia, eu ser o pregador, não adianta eu ser o sacerdote, não adianta eu ser a casa de Davi, não adianta eu ser a casa de Israel, se eu não tiver temor. Então veja os detalhes do texto. Olha, vocês que vêm para a igreja, vocês que pensam que não são nada, o mais importante está no temor. O temor é o princípio da sabedoria, o temor é o princípio da ciência, o temor é o princípio de realmente se dar um culto bom para Deus, respeito para com Deus. Então agora nesse versículo nós somos chamados para deixar a nossa posição, descer um pedestal, descer um degrau e pegar o temor de servo. Quem sou eu na igreja? Quem sou eu na casa de Deus? Quem sou eu no corpo de Cristo? Sou um servo que devo ter temor para com Deus. E aí então nós estamos aprendendo e vendo que o Senhor é bom e nós reverenciamos. Porque se a gente achar que Deus é bonzinho, naquele sentido pejorativo que dão para a palavra bonzinho, porque tem gente que não é assim. Pega um exemplo familiar. O meu pai na minha casa tem uma família com 3, 4 filhos. O meu pai é sério e fala e acabou. Então eu vou falar com a minha mãe. Pedi para o meu pai não deixou, agora eu vou falar com a minha mãe. Aí ele vai falar com a mãe. Se a mãe não tiver sabedoria, pronto, está o pé de guerra dentro de casa. Por quê? Porque eu falei com o meu pai, ele não deixou, eu falei com a minha mãe, ela deixou, então ela é boazinha. Essa ideia está dentro da cabeça de vários crentes, quando começa a fazer comparação, dizer que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos um Deus que é bonzinho, é Jesus Cristo. Olha, se esse irmão estivesse fazendo isso lá no Velho Testamento, ele já tinha sido fulminado. De vez em quando a gente escuta isso, porque a gente interpreta que agora o filho é mais bonzinho do que o pai, que ele tem uma santidade diferente, que ele tem uma ira diferente, que ele cobra diferente. E não, de jeito nenhum. Vai para o escritor aos Hebreus e você vai ver lá o escritor aos Hebreus fazendo a comparação entre a lei de Moisés e a graça, e ele fala o seguinte: olha, dentro da lei de Moisés, pelo testemunho de 2 pessoas, a pessoa morre sem misericórdia. O que maior juízo terá aquele que fazer agravo ao Espírito da graça. Então a graça não é que Jesus se tornou bonzinho e o pai agora ficou como ruim lá no Velho Testamento. Aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Por quê? Porque agora nós temos uma graça que aquele povo no Velho Testamento não tinha. Agora nós temos algo melhor, agora nós temos graça. Agora, como disse um irmão na escola dominical, nós estamos crucificados com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem a graça de Deus, e a graça de Deus não é autorização para você pecar. A graça de Deus é poder para tirar você do pecado, arrancar você do pecado. E assim nós vamos louvando e engrandecendo a Deus. Aí vem a parte terceira. Nós falamos da parte 1 e parte 1 do Salmo. Agora nós vamos na terceira parte do Salmo, que começa no versículo de número 5. Agora, dentro do texto, você vai aprender mais um pouquinho de como Deus é bom. De que maneira que Deus é bom. Como que você aprende isso? Como que você experimenta isso?
através de amargas experiências. Sabe aquela palavra que você já ouviu no púlpito? Assim, dizendo assim: irmãos, eu estava pedindo paciência para Deus. E aí, Deus levantou um incrédulo lá no meu serviço e comeu meu juízo, mas me tirou do sério. Mas aí eu vi uma coisa: eu tinha pedido para Deus paciência. E como que eu vou gerar paciência, produzir paciência, se alguém não vir me testar a minha paciência? Então, ele vai dizer aqui, ó, versículo 5: invoquei o Senhor na angústia. Veja bem, que ele lança a bondade de Deus, o motivo para louvar a Deus. Agora ele vai nos ensinar como que ele chegou a essa conclusão. Não é que ele dormiu, sonhou e acordou com isso aí, não foi isso aí não. Foi através de muita luta, de muito sofrimento, que ele aprendeu a ter resposta em oração. Você está orando e Deus não te ouviu, mas quanto tempo você orou? Você orou uma vez e já desanimou. Orou 2 vezes e já desanimou. Orou 3 vezes e já desanimou. Pegue o exemplo de Jesus, no Getsemane. Ele orou 3 vezes no mesmo assunto. Ele só parou de orar naquele assunto quando ele obteve a resposta. Qual que era o pedido que ele estava fazendo no Getsemane? Senhor, é da tua vontade mesmo que eu beba esse cálice? Passa de mim esse cálice, mas se é da tua vontade, então que eu beba. Ele fez a mesma oração 3 vezes. Quando ele teve certeza que era da vontade de Deus, ele parou de orar e foi beber o cálice, que foi o cálice do sofrimento para perdoar a mim e a você. Mas ele orou 3 vezes. Aprenda um princípio na oração, que você tem que orar até ter uma resposta, até obter uma resposta. E a Deus, como disse alguém de púlpito, Deus responde de 3 maneiras: sim, espera e não. Pega o exemplo de Paulo. Paulo orou mais de uma vez para Deus tirar o espinho da carne dele. E o que foi dito a ele? Não, Paulo, não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo parou de orar naquele assunto e agradeceu a Deus. Então ele vai dizer aqui, ó: invoquei o Senhor na angústia. No momento da angústia, no momento da luta, o que você faz? Vai na pessoa que tem menos sabedoria, o mais língua solta, e vai reclamar com ele? Vira um salseiro a tua vida. A tua vida, em vez de ir para trás, de ir para frente, vai para trás. Veja para quem você conta os seus problemas, as suas dificuldades. Veja para quem você coloca as suas dificuldades. Aprenda primeiro a colocar as dificuldades para Deus. Deus levanta pessoas para ajudar, levanta, mas em primeiro coloca para Deus. Diz uma ilustração que tinha 3 obreiros conversando, e um estava confessando ao outro as suas falhas e fraquezas. E um falou: olha, a minha falha e fraqueza é tal coisa. Aí o outro falou: olha, a minha falha e fraqueza é uma coisa diferente, mas é a minha fraqueza. Aí perguntaram para o outro, que ainda não tinha falado nada. Aí o outro falou: sabe qual que é a minha fraqueza? É que eu não guardo segredo nenhum. Então, os dois, em vez de resolver o problema da fraqueza deles, agora todo mundo ia ficar sabendo, porque ele não guarda segredo de ninguém. É jornalista. Não guarda segredo. Recebeu o furo, coloca na manchete, conta para a torcida do Corinthians. Então, tome cuidado. Então, invoque ao Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor me ouviu. O que Deus pede de você? Deus pede de você que na angústia você busque a Ele. É isso que Ele pede de você. Tinha sacrifício no Velho Testamento? Tinha, mas
Deus não estava nem aí para esse sacrifício, era um sacrifício feito para representar o sacrifício de Cristo. Mas Jesus, Deus, o que ele fazia com o sacrifício? Dava toda a carne para a tribo de Levi, que eles viviam do sacrifício que era levado no templo. Eles não trabalhavam em trabalho secular, eles viviam do trabalho do templo, porque Deus nunca comeu carne nenhuma, e nem bebeu sangue. A carne e o sangue que agrada a Deus é a carne de Cristo e o sangue de Cristo, de Jesus. Então, o Senhor me ouviu, Deus me ouviu, o Senhor te ouve. Tenha certeza, como João diz lá na sua carta, nós sabemos que Deus nos atende em todas as nossas petições. Tem um detalhe: desde que pedimos segundo a sua vontade. E sabe como que você vai conhecer a vontade de Deus? Orando. Eu pregando para você, eu não te ensino a vontade de Deus. Eu posso até te dar uma dica, mas você só aprende a vontade de Deus através da oração e Ele revelando a você. Aí acontece aquilo que acontece muitas vezes na tua vida. Hoje eu fui na igreja e o pregador falou aquilo que eu já estava pensando. Sabe por quê? Porque a tua meditação é uma oração, e dentro do teu coração Deus já coloca a palavra que vai ser ministrada no culto. O que está sendo pregado no culto é apenas uma confirmação do que Deus conversa com você na intimidade. Por quê? Porque você é uma pessoa de oração. Você ora, você busca a Deus, você clama a Deus, e o Deus me ouviu. E o que Deus fez? Me tirou para um lugar largo. Olha só, ele estava encurralado, ele estava numa situação cercado de todos os lados, mas ele clamou a Deus, e Deus o levou para um lugar largo. Então todas as lutas, todas as provas têm data de validade, ela passa. Deus não é infiel para deixar vir a tentação sem um escape. 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, que Deus é fiel, que junto com a tentação, Ele vai dar o escape, para que você não seja tentado acima da tua força. Mas onde você encontra força? Na oração, buscando em Deus. Você tem que fazer a sua parte, e a sua parte é invocar a Deus, e Ele te leva para um lugar espaçoso. Versículo 6: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Sabe que nessa questão aí, nós olhamos para o Sermão do Monte, e Jesus Cristo então falou com muita propriedade, ensinando no Sermão do Monte, que vocês não devem temer os homens, porque os homens têm um certo poder. Sim, Deus permitiu um certo poder aos homens, Deus permitiu uma certa força às instituições invisíveis, ao mundo invisível, que são os demônios. Sim, Deus permite, eles não agem nada fora da permissão de Deus, mas Deus permitiu. Agora o que Jesus ensina no Sermão do Monte? De repente você vai ser perseguido, de repente alguém vai ser martirizado, vai ser assassinado por amor à palavra de Deus. Mas o máximo que o homem consegue fazer contra mim, contra você, é tirar a vida do corpo, é o máximo. Eles podem te sujar a tua honra, falar um mal contra você, uma coisa que você não fez, e te prejudicar muito. Várias coisas, com a permissão de Deus, o homem pode fazer contra você, o ímpio pode fazer contra você. E na história de Jó, o próprio Satanás pode fazer contra você, dentro da permissão de Deus. Mas olhe para Deus, tenha respeito por Deus, porque Deus tem poder, além de matar o corpo, Ele tem poder para lançar a alma no inferno. Então os homens não lançam a tua alma no inferno, o diabo não lança a tua alma no inferno. Quem tem a autoridade do juízo é Deus. Esse você deve temer, esse você deve respeitar, ter todo o respeito por esse Deus. Então nós temos que aprender
E é difícil, hein? Aprender a não temer o homem. Isso não significa perder o respeito pela pessoa. Ah, o pastor é um desviado. Eu vou ter o respeito por ele, pela pessoa dele, por causa da envergadura do cargo dele. Ah, tal pessoa, autoridade magistrado, é um camarada maligno. Não, eu tenho que respeitar e honrar o cargo que ele ocupa. E o juízo, um dia Deus trará. Então nós temos que aprender a respeitar primeiro a Deus e não temer homem nenhum, de tal maneira que, se for para a gente sofrer por amor a Cristo, vamos fazer igual os irmãos lá da igreja primitiva. Tomaram uma baita surra e saíram contentes por ter apanhado por amor ao nome de Cristo, porque eles foram achados dignos de sofrer por amor a Cristo. E houve um período na igreja que alguns irmãos que estavam sendo destinados ao martírio chegou a falar para a igreja: igreja, pare de orar por mim, deixa eles me assassinarem, porque eu quero essa honra de morrer por amor ao nome de Cristo. E você vê o próprio apóstolo Paulo, um profeta profetizando para ele: olha, vão amarrar esse homem lá em Jerusalém. Quem é dono dessa cinta? E todos os irmãos estão falando para ele: não, Paulo, não vai para lá não. Toda a igreja falou para ele: não vai para lá não, vão te prender, vão te matar. E o que ele disse? Por que vocês me entristecem dessa maneira, falando isso? Vocês não sabem que eu estou preparado para não somente sofrer, mas para morrer por amor ao meu Senhor Jesus Cristo. E aí então o irmão Lucas escreve isso. Então nós vendo que não podíamos demover ele desse pensamento, paramos de falar e dissemos: seja feita a vontade de Deus. Então nós temos que aprender, irmãos, a não temer o homem, a não ter medo do homem. É difícil, é complicado. Alguém chega a comentar, fazer um seguinte comentário assim: misericórdia, se vier uma perseguição na igreja aqui no Brasil, sobra quem? Às vezes se pensa isso, e realmente, você vê aí pessoas trocando Jesus por um cigarro, trocando Jesus por uma noite, trocando Jesus por coisas banais. Agora imagina se vier uma perseguição. Então nós temos que aprender aqui e se tornar homens e mulheres espirituais. E vai dizer assim: o Senhor não está comigo, não temerei o que pode fazer o homem. Versículo 7, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Olha só, apesar de tudo, apesar da situação, o primeiro ajudador seu maior é Deus, e Ele não deixa você sozinho, Ele levanta outras pessoas para te ajudar. Tem muita gente empurrando você para trás, mas Deus levanta pessoas para te ajudar. Sabe? Quando a situação parece que não tem mais jeito, Deus levanta lá uma luz, um abençoado, alguém é tocado por Deus e vai lá e te ajuda. Acontece isso, irmãos e irmãs, mas não acontece porque o sujeito é bonzinho, é porque quem é bom é Deus. E Deus coloca desses atributos comunicáveis no meu e no teu coração. Se existe uma bondade em mim, se existe uma bondade em você, se Deus deu um dom para você ajudar o teu semelhante, isso não vem de você, é Deus que te deu. E deve ser usado. Então não fique pensando aí: não, todos me abandonaram. Tem hora que a gente se vê sozinho mesmo. Mas tem gente, você não está vendo, você não enxerga. É o caso do pastor que pregou ontem sobre Elias dizendo: eu fiquei sozinho. Não, Elias, não é bem assim não. Ainda tem 7.000 lá que não dobrou os joelhos. Tem uma turma aí que eu separei para mim, e esses aí não larga, não pula fora do barco não. Você não está sozinho, embora você se sinta sozinho na multidão, mas está cheio de gente, porque Deus é poderoso para conservar são, puro, purificado e lavado no sangue de Cristo aqueles que lhe pertencem. Então o Senhor está entre aqueles que me ajudam. Versículo 8,
Aí agora ele vai sair da outra parte e entrar em outro assunto. Vem a outra parte do Salmo. E ele diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Presta bem atenção, hein? Você muitas das vezes na carreira cristã, você sofre decepções. E por que você sofre decepções? Porque nós temos o mau hábito de confiar nas pessoas. Confiar nas pessoas além do que Deus permite a gente confiar. Tem um irmão na igreja que tem um dom. O dom é de Deus. Eu devo confiar nele até que parte. Você tem que dosar bem mesmo, para você não se decepcionar. Porque nós estamos dentro de uma sociedade, dentro de um organismo vivo, onde cada um tem algo para dar em benefício desse organismo, mas ninguém é perfeito. E você tem então que saber até onde Deus está na vida daquela pessoa. De repente, é uma pessoa que parece ser, mas não é. Está cheio de gente por aí parecendo ser, mas não é. Quando você vai analisar, por isso, Jesus Cristo no Sermão do Monte ensinou: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos pastores, que vêm até vós, com pele de ovelha, a aparência é de ovelha, aparenta uma piedade, parece que é, mas quando você vai ver lá por dentro, não é. É igual aquela música sertaneja. O cara estava cantando na música sertaneja lá, que ele foi iludido por um amor, e ele pensou que o amor dele era uma joia rara, e no fim era bijuteria. Alguém disse que lata vazia faz mais barulho do que lata cheia. E é verdade. Lata vazia faz um barulho tremendo. O camarada que não é, ele tem que fazer bastante barulho para parecer que é. Enquanto que a palavra de Deus, ela entra silenciosa no coração, vai lá no profundo do coração e faz a obra de maneira que ninguém percebe, que ninguém vê, mas quando chega lá na frente, aí você mesmo vê a obra de Deus na tua vida, e os que estão de olho em você, vê a obra de Deus na tua vida. Mas quando ela começa de maneira sutil, misteriosa, silenciosa. É aquela parábola do fermento, que o fermento é lançado na massa, e se mistura com a massa, você não enxerga o fermento, mas depois você vê o resultado. A princípio você não vê, mas lá na frente você vê. Assim a verdadeira palavra, a verdadeira profecia, ela não vem como Cristo disse, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas ele vem com aparência interior. Ele entra lá no interior e faz a obra, e o fruto aparece lá na frente. E aí Jesus ensinou então, vocês devem conhecer o obreiro pelo fruto, e não pelo dom. Porque dom, a gente recebe de maneira gratuita. Agora fruto, meu amigo, não é da noite para o dia que aparece não, leva um tempo. Leva um tempo para o fruto aparecer. Então olhe para o fruto, para você ver se a pessoa é ou não é. Acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, nós temos que ver aqui, que é melhor confiar em Deus. O irmão é uma bênção, é uma bênção. Sabe qual é o seu dever? Orar para que ele continue sendo uma bênção. Você também está sendo uma bênção. Ore para que você continue, para que você não se ensoberbeça. Porque está cheio de gente aí que recebe o dom e depois fica de nariz empinado. Recebe o dom e começa a se achar. Ele ora, Deus cura. Não, é porque eu é que faço o negócio acontecer.
ele vem, prega e faz o movimento. Não, é porque eu que faço acontecer. Não, nós não fazemos nada. Quem faz acontecer, quem cura, quem é dono do dom, é o Espírito Santo, é Ele que faz. A obra não é minha, não é tua, é de Deus, é Deus que faz. Então, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Então, vamos aprendendo isso daqui. Aí ele diz aqui, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então ele saiu do menor para o maior. Ele fala homens no geral. Então nós estamos na igreja no geral. Agora, toda a sociedade, todo lugar, todo país tem os príncipes. Aqui, note aqui que aqui ele estava numa nação teocrática, onde Deus era o rei e os príncipes eram os sacerdotes e os juízes. Então estava cheio de príncipe lá. Mas ele diz, é melhor confiar em Deus do que confiar nesses príncipes aí. Sabe por quê? Deus não falha, mas o príncipe falha. Então, coloca a tua confiança em Deus. Até o príncipe precisa de Deus primeiro e da oração da igreja. Não vê que o obreiro humilde pede oração para a igreja? Aceita a oração da igreja, e você tem a obrigação, como Paulo disse, olha, orai por nós, para que a palavra de Deus tenha livre curso, livre acesso em todos os lugares. O apóstolo Paulo pedindo oração para a igreja. Então, nós vemos aí, aprendemos aí, que devemos, em primeiro lugar, confiar em Deus. Versículo 10. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Do versículo 10, o 11, o 12, ele vai falar do mesmo assunto. Ele estava cercado por nações. Entenda aqui que não é, na sua época, todas as nações literalmente, mas era um grupo de gente muito grande. Sabe que se você for contar os inimigos que você tem, você perde a conta. Se você ir para o lado, para o mundo espiritual, o mundo invisível lá de Efésios capítulo 6 lá, aí é que você perde a conta mesmo. Porque como? Por começo de conversa você não vai conseguir nem contar, porque o inimigo é invisível. Então você tem dois inimigos aí. O inimigo visível, que são ímpios, que estão nas mãos de Satanás, e tem os próprios demônios que você não enxerga, que você não vê. Aí, meu amigo, só Efésios 10 na sua vida, viu? E na minha vida e na vida da igreja. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes no dia mau. Porque existe um momento que você se vê cercado de todos os lados. Cercado. Existe um momento que você sente que a tua oração não passa do teto. O teto é de chumbo. O teto é de chumbo, é de ferro, é de aço. A oração não passa do teto. Existem momentos que você dobra o joelho e não consegue orar de jeito nenhum. É um peso espiritual na tua vida. É uma força demoníaca sobre você, sobre a tua vida. São hostes espirituais da maldade cercando você, cercando a tua oração. E você se vê num peso tremendo, um peso complicado. Existem momentos da vida que você se vê assim, o que está acontecendo comigo? Abateu uma tristeza tão grande na minha vida. E você então se liga com o Espírito Santo, se liga com Deus, porque está vindo aí uma grande dificuldade, ou alguém que você ama muito, que está precisando da sua intercessão, está passando por uma grande dificuldade, e você em oração, que não consegue nem falar, mas o Espírito Santo dentro de você, manda a oração que você não sabe que está orando. É essa a batalha espiritual, é essa a vida espiritual, é essa a situação. Estamos cercados de todos os lados, mas, o que ele diz? No nome do Senhor as despedacei. Sabe, para vencer toda essa multidão de demônios aí, Deus usa várias estratégias. Ele usa anjo, ele manda anjo, mas o que o salmista aqui está te ensinando?
uma única arma: o nome do Senhor. Veja só. Ele manda anjo para te guardar, manda. Ele manda anjo para te abençoar, manda. Ele manda pessoas para te abençoar, manda. Mas uma coisa você tem que aprender: basta uma para vencer: o nome de Jesus. Você clama o nome de Jesus, a maneira que Ele vai fazer, é Ele que vai fazer, não é você que vai dar a cartilha para Ele fazer. Não é você que vai dar a ordem, é Ele que vai dar a ordem como que Ele vai fazer. Ele vai usar um anjo, Ele vai usar uma pessoa, Ele vai usar uma irmãzinha que nem sabe que você existe para orar por você. Você não sabe. Deus sabe o que Ele vai fazer. Ora, Elias, Deus fez com ele para ele ser sustentado por uma viúva. Bom, esse negócio de viúva, principalmente no Velho Testamento e no Novo, é ela que tem que ser sustentada. Lá o templo, os sacerdotes é que tinha que mandar alimento para aquela mulher. Mas para complicar o negócio, aquela mulher nem era da nação de Israel, então já ela não podia receber. E Deus manda lá, o profeta lá, para o profeta ser sustentado por uma viúva. Inverteu a situação. Inverteu as bolas, mas Deus faz dessa maneira. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. De repente você está pensando que vai se levantar uma pessoa rica para te ajudar, e Deus manda um mais pobre que você. Ele manda um tão pobre, mas bem mais pobre que você, que aí um depende do outro. Bom, profeta, eu vou fazer, mas eu dependo da tua oração. Bom, eu também não tenho, mas orar eu vou, Deus tem. Aí Deus entra com o milagre e sustenta através da viúva, a própria viúva e os filhos da viúva, a família dela e o profeta. Está vendo de onde veio a ajuda? O camarada estava pensando que ia receber a ajuda do rei. Não, quem deu a ajuda para ele foi uma viúva. Deus levanta pessoas que você nem imagina. De repente você está pensando que Deus vai mandar um anjo com a espada desembainhada, e Deus manda lá um pobretão, pior que você. E você fala: meu Deus, aonde que eu fui amarrar meu burro? Que situação. E às vezes acontece o contrário. Você está pior do que a pessoa e você tem que orar por aquela pessoa. E Deus manda, Deus faz dessas coisas. E Deus resolve o problema dela e o seu. Então, é melhor confiar em Deus e cercar. No versículo 12 ele vai dizer assim, cercaram-me como abelhas. Você olha para uma abelha, o que uma abelha faz? Você vai lá e espreme ela no dedo, não espreme? Você tem um certo cuidado lá para ela não te ferroar, você espreme ela. Então a abelha, a princípio, é um bichinho pequenininho. Mas agora vem 4, 5 contra você. Bom, você já não vai conseguir. Vem um enxame inteiro, você não consegue nem contar. E aí, você está prejudicado. Ora, os ímpios são em número muito maior que você. Sozinho, eles não fazem nada contra você, mas você sabe que o ser humano é covarde. Ele prepara uma cilada contra você, mas ele leva mais gente junto com ele para te pegar. Aí ele olha assim e fala assim, cercaram-me como abelhas. É uma multidão me cercando. Mas, no nome do Senhor, você não tem condição de matar abelha por abelha. Mas no nome do Senhor, o que acontece com elas? No nome do Senhor, você sabe que uma maneira de você vencer as abelhas é fazer fogo e fumaça nelas. Elas correm da fumaça. É a maneira que o roceiro usa para lidar com a abelha. E ele aqui então pega essa linguagem do roceiro e coloca aqui no Salmo. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos. A madeira, quando é colocada no fogo, ela gera um fogo, um calor duradouro. Mas o espinho não. O espinho gera um fogo rápido, mas ele estrala e joga várias faíscas. Então, o fogo do espinheiro faz um barulho danado. Se você prestar atenção no barulho, você fala, misericórdia, está acontecendo um grande incêndio. Meu amigo, quando começam as murmurações,
É fogo de espinho, faz um barulho danado. Se você der lugar, vira um incêndio. Mas o que o salmista está ensinando aqui? Eles se ajuntaram como abelhas contra mim, mas se apagaram como fogo de espinho. Fizeram um barulho danado contra a minha vida, mas no nome do Senhor eu venci. Fizeram uma calúnia contra a minha vida, mas no nome do Senhor eu venci. Sabe o que eu faço quando falam mal de mim, quando fazem uma calúnia contra mim? Eu coloco em prática o Sermão do Monte. O que o Sermão do Monte fala? Quando disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Interessante, né? Eu não vi ali no Sermão do Monte, dizendo assim, olha, você vai ter uma grande recompensa por pregar. Você vai ter uma grande recompensa porque você recebeu o dom de profecia. Não vejo nada disso. Mas eu vejo no Sermão do Monte dizendo, olha, se alguém falar mal contra você de maneira injusta, é uma calúnia, se alegre em Deus, porque grande é a tua recompensa. É maior do que estar pregando, profetizando, curando, expulsando demônio. É mais. Tem as recompensas por trabalhar para Deus? Tem, mas a recompensa maior é se você for caluniado e em vez de ficar murmurando, ficar se lamentando, Senhor, obrigado por isso que estão falando contra mim, obrigado por essa situação, eu te louvo e te adoro, porque é o teu nome, porque na sua palavra está escrito, se detestaram a mim, se odiaram a mim, se perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. E vão fazer tudo isso porque eu vos escolhi do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque eu vos escolhi do mundo, o mundo vos odeia. Então o mundo tem que te odiar mesmo. Mas nós colocamos tudo na mão de Deus e continuamos em frente. Aí no versículo 13... ele vai mudar da multidão e voltar para uma única pessoa. Ele diz assim, com força me impelisse para me fazeres cair. Aqui quando você chega aqui nesse versículo aqui, você pode pegar a vida de Davi, que foi cercado por várias nações, mas teve um momento na vida de Davi, que ele estava sendo perseguido por uma única pessoa. Quem era essa pessoa? O rei de Israel, o rei Saul, estava perseguindo ele. E o duro que esse empurrão que Saul deu em Davi, não foi um empurrão de violência. Não foi isso não. Foi um empurrão de armadilha. Eu vou fazer uma proposta para ele, dele se casar com a minha filha, e através disso daí, eu vou conseguir a morte dele. Sabe que a pior perseguição na tua vida não é do inimigo declarado, é daquele que se finge amigo. Aí, meu amigo, a traição. Davi, você vai ser meu genro. Longe de esteja isso, aonde que eu vou, que dignidade eu tenho para ser seu genro? Não, eu não quero dote, eu não quero dinheiro, não quero nada. Só quero que você vai lá e se vingue. Pronto, então ele ia sozinho se vingar para trazer aquilo que o rei Saul estava pedindo. Então, sozinho, enfrentar os guerreiros da Filisteu. Era uma armadilha. Com força me impeliste. E às vezes a gente cai nessas armadilhas, viu? Só quando a gente está lá, como Davi caiu. Só quando a gente vê que está lá, é que percebe que está lá e caiu numa armadilha. E para sair, só na misericórdia de Deus, só na bondade de Deus. Então ele diz aqui, aí ele vai dizer aqui, você me empurrou para cair, porém o Senhor me ajudou. Você tem que ter sempre uma coisa em mente. Todo aquele que faz uma cova, ele cai nela. Fizeram uma cova para você, fica tranquilo.
Fica com o pensamento de Salomão. Salomão que disse isso. Aquele que faz uma cova, cai nela. Fique com o pensamento lá do livro de Esther. Fizeram uma forca para Mardoqueu. E quem foi enforcado nela? Foi aquele que construiu a forca. É isso. Aquele que rola uma pedra, essa sobre ela, sobre ele, rolará. Então fica tranquilo, fica em paz. Fizeram uma armadilha para você, Deus vai te livrar dessa armadilha, e a pessoa que fez a armadilha, é ela que vai cair na armadilha que ela fez. Então, acredite na palavra de Deus. E aí ele vai dizer então no versículo 14: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Então é Deus. Deus é na minha vida, Deus é na tua vida. Deus é o que deve ser louvado, honrado e glorificado. Ele é o meu cântico. Qual que é a minha canção? A minha canção é Deus. Vou inventar um hino? Não, eu não vou inventar nada. A minha canção é Deus. Eu canto hinos que falam de Deus. Eu canto letras que exaltam, glorificam o nome de Deus. Veja o que você está cantando, veja o que você está ouvindo, veja o que você está sendo influenciado. A minha canção, a tua canção é Deus. Os nossos hinos têm a obrigação de ensinar a palavra de Deus. Nós cantamos a Bíblia Sagrada, nós louvamos com hinos, com letras da Bíblia Sagrada. Escolhemos bem, vemos se não tem heresia no cântico que está sendo lá, que está sendo ministrado lá nas emissoras, nas FMs, nas mídias sociais. Porque hoje em dia se grava hinos dentro de um merchandising, sobre uma pesquisa do que vai vender. Vende, então a gente grava. Se não vender, a gente não grava. Então vai ser sempre gravado hinos que dê consumo, que dê lucro, que dê dinheiro. Então você tem que prestar bem atenção, você tem que ver bem, analisar bem, porque o Senhor é o meu cântico, Ele é aquilo que eu canto. E aí ele vai dizer então: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Por que eu estou cantando em casa? Por que eu estou ensaiando, indo para cantar na igreja? É porque na minha casa, primeiro, eu sou justo. Primeiro, você é justo. E se há justiça na tua vida, se você tem vivido uma vida de piedade, uma vida à altura do teu chamado, então na tua casa vai ter o quê? Salvação. E o que você vai cantar? Coisas referente à salvação. Existe júbilo na tua casa porque você é salvo, porque você tem salvação, porque você é alvo da misericórdia, da graça, da bondade de Deus. Existe júbilo na tua casa. Qual que é o júbilo? Porque se usa a técnica de inflamar pessoas com a música tem essa técnica, de mexer com a emoção. Mas o que está mexendo com a tua emoção? Como disse o profeta da Paraíba, eu não gosto desse camarada quando vem aqui, porque ele canta um sambão, ele faz um povo pular com um sambão que ele canta. O que está mexendo com a tua emoção? É o sambão que estão cantando, ou é a doutrina da salvação, que você é salvo? Porque a música tem esse poder de hipnotizar, de levar a pessoa a um frenesi, e fica uma pessoa que não pensa, só ouve barulho e não pensa, não aprende a pensar. O que faz você ter alegria na tua casa? Salvação. Você é salvo. Aí você começa um culto verdadeiro lá em casa e termina aqui, porque você é salvo, você tem salvação. E assim você vai aprendendo a melhorar o culto lá na tua casa e na igreja. Aí ele diz aqui, versículo 16: a destra do Senhor se exalta. O que é destra? A mão direita.
Deus tem mão? Não, é para a gente entender e compreender. Deus tem braço? Não, mas é para a gente entender e compreender. Que do lado direito, quem que está do lado direito? Os salvos. Quem que está do lado esquerdo? Os bodes. As ovelhas do lado direito e do lado esquerdo os ímpios. E a destra de Deus, a mão direita está exaltada. Exaltada para quê? Para te salvar, para te libertar, para te abençoar, para dizer para você: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Você está do lado direito de Deus, na mão direita de Deus, preso pelo amor de Deus. Você não vai se perder, você é salvo. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. E aí você vai continuar lendo o Salmo vai continuar no mesmo assunto, e vai falar para você que você é salvo, e que você deve continuar louvando, engrandecendo e glorificando a Deus, amém? Agradeço.